Olá, crianças! Hoje teremos uma aula de história. E o tema da aula de hoje é Outras colônias na América. Outras colônias na América. O interesse pela expansão marítima não era só de espanhóis e portugueses. Diante das notícias da chegada de Colombo à América, outros reinos também iniciaram projetos de navegação e exploração, principalmente pelo Atlântico Norte, pois também se consideravam no direito de explorar comercialmente terras que já eram habitadas por outros povos. França. Navegações francesas. No início do século XVI, a França estava envolvida em conflitos políticos com a Inglaterra e religiosos com a Espanha. As primeiras incursões francesas à América foram de iniciativas privadas, apoiadas pela coroa, e constituíram atos de pirataria contra as embarcações espanholas. O rei francês Francisco I financiou o navegador italiano Giovanni, que chegou à região onde hoje é a Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Rumou pela costa atlântica e chegou ao local da atual cidade de Nova York. Entre os anos de 1533 e 1541, o marinheiro francês Jacques Cartier realizou 3 expedições e explorou a costa norte de Terra Nova, fundando a cidade de Charlesbourg Royal, com algumas centenas de franceses. Já entre 1542 e 1544, foram realizados vários ataques de piratas franceses à cidade de colonização espanhola. Além disso, piratas e corsários franceses atacavam com frequência a frota que levava para a Espanha a prata explorada na América. A partir de 1598, a França passou a incentivar a formação de empresas privadas, que tinham a garantia de monopólio no comércio de peles e se comprometiam a assentar famílias no território explorado. Contudo, algumas não cumpriram o pacto e outras não tiveram sucesso. Colonização francesa. A primeira grande tentativa de colonização da França ocorreu entre 1555 e 1567, quando tentou estabelecer a colônia França Antártica na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, entre 1612 e 1615, houve nova tentativa, desta vez de estabelecer a colônia França Equinocial na cidade de São Luís, em homenagem ao rei francês Luís XIII. As 2 primeiras colônias francesas que prosperaram na América foram fundadas no território que viria a ser o Canadá, a Acádia, na atual Nova Escócia, em 1604 e o Quebec em 1608. Os franceses conseguiram aliar-se aos principais povos que habitavam a região e posicionaram-se ao lado dos hurões, atacando os iroqueses. Este povo manteve-se hostil aos franceses e apoiou os ingleses durante as guerras entre Inglaterra e França, o que fez os franceses perderem território que viriam a fazer parte dos Estados Unidos. Pouco tempo depois, a França decidiu apoiar mais firmemente seus primeiros empreendimentos, fundando em 1627 a Companhia dos 100 Associados. Entre os anos de 1635 e 1670, padres franciscanos e jesuítas com colonos fundaram cidades e catequizaram os indígenas na região dos Grandes Lagos, atual Canadá, como a cidade de Montreal, em 1642. Já na América do Sul, a Guiana Francesa foi estabelecida em 1643, com a fundação da cidade de Cayena. E embora tenha havido algumas guerras contra ingleses e holandeses e ocupações territoriais
por esses países, a Guiana continuou pertencendo à França. Inglaterra. As expedições marítimas inglesas foram fortemente influenciadas pelas relações entre a Inglaterra e a Espanha. O casamento de Felipe II da Espanha com Maria I da Inglaterra, logo após o reinado de Henrique VII, facilitou a entrada de navios ingleses no comércio do Atlântico. Assim, os ingleses tornaram-se intermediários importantes no tráfico de africanos escravizados. Navegações inglesas. Antes do casamento de Maria I e Felipe II, em 1497, o rei da Inglaterra, Henrique VII, apoiou a proposta de um navegador italiano, Giovanni Caboto, conhecido como John Cabot, que tinha o mesmo objetivo de Colombo, chegar às Índias dando a volta na terra pelo oeste. No entanto, ele o faria por uma rota ainda mais curta, porque iria pelo norte. Giovanni planejava sair da Inglaterra costeando a Irlanda em direção à Ásia. Após iniciar viagem, em 24 de julho de 1497, Giovanni chegou à costa leste do que seria conhecido como Terra Nova, no Canadá, e tomou posse da terra em nome do rei da Inglaterra e da Igreja Católica. Depois da morte de Maria I, da crescente hostilidade entre sua herdeira Elizabeth I e o rei da Espanha Felipe II, a Inglaterra concedeu ao navegador Francis Drake licença para continuar com as atividades comerciais na região do Caribe, contrariando os interesses dos espanhóis que já atuavam na região. Drake tornou-se um dos piratas mais famosos e temidos, apoderando-se de navios espanhóis que carregavam a prata do Peru até a Espanha, da mesma forma que faziam os corsários franceses. Em 1583, a Inglaterra tentou novamente encontrar um caminho de passagem até a Ásia pelo norte. O navegador John Davis apresentou um plano à rainha Elizabeth I para chegar à China pelo Polo Norte e, em 1585, iniciou sua viagem de exploração, chegando às costas da Groenlândia. Em 1589, ele chegou à Península do Lavrador, no Canadá, e voltou para a Inglaterra. Dessa experiência de Davis resultou o primeiro relato sobre os povos inuites, seus hábitos e costumes. Colonização inglesa. Em 1603, o rei escocês Jaime VI tornou-se o rei da Inglaterra e passou a ser conhecido como Jaime I, e, aproveitando-se das boas condições econômicas do país, iniciou o processo de colonização. Foram duas companhias, a Virginia London e a Virginia Plymouth. A primeira ficou encarregada de colonizar as terras entre o atual Cabo Fria e a região de Nova York. Já a segunda encarregou-se de cuidar do espaço entre a região da atual Flórida e o rio Potomac. Um dos objetivos era encontrar novas terras férteis e escoar o excesso de mão de obra rural ociosa devido ao cercamento de terras. Outro objetivo era religioso. Os peregrinos, um grupo de puritanos calvinistas, partiram a bordo do navio Mayflower e chegaram ao litoral Massachusetts, onde fundaram New Plymouth, em 1620. A expedição colonizadora inglesa mais conhecida foi a dos peregrinos, que fundaram Massachusetts, em 1620. Seus ideais colonizadores foram marcados por princípios religiosos e fundamentados na Bíblia. Criou-se, entre os colonizadores desse local, uma moralidade pública profundamente cristã. Assim, para ter acesso a qualquer cargo público, era preciso ser cristão, honesto e praticante. Foi dessa maneira que se instalaram as colônias de Virgínia, em 1607, New Hampshire, em 1623, Massachusetts, em 1620 e 1630, Maryland, em 1634.
Esses empreendimentos não obtiveram total sucesso. A colonização foi realizada principalmente por meio de servidão temporária. Os ingleses que embarcavam nos navios para a América em troca das passagens deveriam trabalhar gratuitamente para o comprador, até saldar a dívida. Assim, já em 1635, as duas companhias tiveram suas licenças cassadas. Outra grande corrente colonizadora, que também seguia preceitos religiosos, foi a dos Quakers, liderados por William Penn, que fundou a Pensilvânia, onde se estabeleceram. Penn distribuiu terras gratuitamente, e muitos ingleses, além de alemães, holandeses e pessoas de outros lugares da Europa, dirigiram-se a essa nova colônia. Os Quakers defendiam uma religião mais pessoal, partindo do princípio de que Deus pode iluminar qualquer pessoa, e eram a favor de maior tolerância religiosa. Educação nas colônias inglesas. No processo de colonização, do mesmo modo que os espanhóis, os ingleses preocupavam-se com o sistema educativo. Contudo, diferentemente do ensino espanhol, o ensino inglês estava voltado apenas para os colonos, o que excluía os indígenas, e inicialmente concentrava-se no ensino básico, e não no universitário. Foi disposto por lei que nos povoados com mais de 50 famílias deveria haver um professor. Nas colônias inglesas foram criadas 7 instituições de ensino superior até 1764. A Harvard College começou a funcionar em 1637 e a Yale College em 1718. É importante ressaltar que havia preocupação marcante com o ensino religioso desde o primário até a universidade. Holanda. Quando o imperador Carlos V da Alemanha renunciou a seus títulos em 1555, cedeu suas possessões nos Países Baixos a seu filho Felipe II da Espanha. Ao todo, eram 17 províncias, reunidas em 1579 sob o nome de Províncias Unidas, que se estendiam da França até a Alemanha e estavam sob o domínio do Império Espanhol. A partir de 1580, as Províncias Unidas entraram em guerra contra os espanhóis, lideradas principalmente pelas províncias da Holanda e da atual Bélgica, que passaram a fazer parte da República das 7 Províncias Unidas, também chamada de República dos Países Baixos. Depois, essas províncias tornaram-se independentes e passaram a ser conhecidas como Holanda. A região dos Países Baixos, que tinha uma forte organização mercantil em 1600, recebeu apoio econômico para intensificar o controle sobre os mercados dos principados alemães. Isso favoreceu ainda mais a economia daquela região, o que possibilitou que os Países Baixos se desvinculassem da coroa espanhola. Os mercadores ingleses e holandeses formaram 2 companhias de comércio, a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais, em 1621, que permitiram aos holandeses também formar um império colonial. Navegações holandesas. A partir de 1621, devido ao não reconhecimento de sua independência por parte da Espanha, os Países Baixos financiaram, por intermédio da Companhia das Índias Ocidentais, intervenções econômicas nas regiões de domínio espanhol e fizeram acordos com os portugueses. Nos continentes americanos, eles fundaram a Nova Amsterdã, em 1624, no atual Estados Unidos, mais tarde transformada pelos ingleses em Nova York. Também ocuparam pequenas ilhas na região do atual Suriname, na América do Sul, e se estabeleceram no Nordeste brasileiro, entre 1630 a 1654. Colonização holandesa no Nordeste brasileiro. Inicialmente, uma frota conjunta das Províncias Unidas e a Companhia das Índias Ocidentais tomou a cidade de Salvador, na Bahia, em 1624.
mas não resistiu ao contra-ataque hispano-português no ano seguinte. Em 1630, as Províncias Unidas tomaram Recife e Olinda, ocupando a capitania de Pernambuco e seus 137 engenhos de açúcar. Em seguida, ocuparam também os territórios dos atuais estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Sergipe e Alagoas. Na ocupação da capitania de Pernambuco, a administração da nova colônia holandesa foi dada ao conde Maurício de Nassau, que construiu inúmeros canais e realizou diversas obras de infraestrutura na cidade de Recife. Além disso, Nassau concedeu créditos e promoveu leilões públicos de terras, fortalecendo a agricultura e o cultivo de cana-de-açúcar na região. Dessa forma, a capitania de Pernambuco tornou-se uma fonte de riqueza e lucros para as Províncias Unidas e a Companhia das Índias Ocidentais. Em 1640, Portugal tornou-se independente da Espanha e, em 1641, assinou uma trégua de 10 anos com as Províncias Unidas. Contudo, a paz não foi respeitada e as Províncias Unidas conquistaram o Maranhão. Além de se apossar de terras brasileiras, os holandeses procuraram expandir seus negócios, conquistando as principais áreas fornecedoras de africanos escravizados: São Jorge da Mina, Angola e São Tomé. Entretanto, após enfrentar uma sequência de anos ruins para o cultivo da cana-de-açúcar, Maurício de Nassau foi demitido em 1644 e a Companhia das Índias Ocidentais passou a cobrar as dívidas dos proprietários de engenhos. Esse quadro desencadeou uma série de desentendimentos na capitania, que aos poucos transformou-se em um levante que ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. Os holandeses foram expulsos do Brasil em 1654. O Tratado de Haia. Portugal e as Províncias Unidas selaram a paz somente em 1661 com o Tratado de Haia. Por esse acordo, Portugal cedia às províncias o comércio com o Brasil e a costa da África, de modo que os holandeses poderiam comercializar qualquer produto com o Brasil, exceto o pau-brasil. Portugal ainda teve de pagar às Províncias Unidas o equivalente a 4 milhões de cruzados portugueses, valor muito alto na época. Para termos ideia do quanto isso valia, é possível fazer a seguinte comparação. Em 1656, a soma total da carga levada do Brasil pela Companhia do Comércio de Portugal foi estimada em 8 milhões de cruzados, ou seja, metade desse valor foi dado às províncias. E este foi o recado de hoje sobre outras colônias na América. Espero que tenham entendido. Deem um like, se inscrevam em meu canal e até o próximo vídeo.